galera, cheguei! Professor André Assinari aqui mais uma vez para conversar com você sobre hidrostática 2. Povo, mais especificamente, a gente vai aprender nesta aula de agora uma coisa chamada de princípio de Pascal. Meu, você não pode perder, não importa o que aconteça, pode chover, vaca prenha lá fora do teu AP, da tua casa, mas não perca essa aula por completa, assista tudo, tá? Princípio de Pascal, vamos lá. Só antes de falar do princípio de Pascal, eu preciso relembrar você de uma equaçãozinha, que é essa equaçãozinha aqui. Pressão, 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 pressão. Pressão é igual a força sobre área. Povo, pressão é igual a força sobre área, quer dizer que pressão é dado em newtons por metro quadrado, certo? Essa é a unidade de pressão que você tem que conhecer para a nossa aula de agora. Lembre-se que quanto maior a área, menor a pressão. E quanto menor a área, maior a pressão, certo? Quanto menor a área, maior a pressão. Não confunda, não confunda, não confunda pressão com força. Então, você dá um socão na parede, está fazendo força. Agora, se você der um socão na parede, assim, com o dedo assim, ó, você faz a mesma força, só que a pressão no teu dedo é bem maior. Porque a mesma força numa área de contato menor vai te dar uma pressão bem maior. Meu, vai doer, vai quebrar teu dedo por causa da pressão. Sucesso? Então, uma menina, por exemplo, que anda de salto alto, que pisa no pé de um moleque, dói. Por que dói? Porque a área de contato é pequena do salto alto. Quanto mais alto o salto, quanto mais fininho, mais dói. Fica a dica aí para as meninas. Mas ó, quanto menor a área de contato, maior a pressão. Mais pressão, mais dor. Beleza? Fechou? Então fica aí a ideia de pressão, que é igual a força sobre área. O que o teorema de Pascal ele fala? Se liga nisso aqui, não pisca agora. Olha só. Imagine all the people. Imagine que aqui tem um recipiente com um fluido. E esse fluido, pode ser água, tá? Este fluido é um fluido incompressível. É o que, professor? É um fluido incompressível, tá? Quer dizer que eu não consigo comprimir. Beleza, e aqui eu tenho um êmbolo em cima só para eu poder fazer uma força no fluido lá. Aqui neste primeiro pontinho, a pressão é de 2 atm. Vamos supor, né? A pressão aqui é 2 atm. E a pressão lá embaixo, você já sabe, quanto mais fundo, mais pressão. A pressão aqui embaixo é de 6 atms. Beleza, prof. Aqui é 2, lá é 6, né? Isso. O que eu vou fazer? Se liga, eu vou colocar minhas mãozinhas aqui em cima deste êmbolo e vou fazer força. Meu, tô fazendo força aqui, de modo que eu faço uma pressão nesse fluido, ó, de 4 atms, tá? Então faço uma pressão aqui de 4 atms. Daí, obviamente, você pode até pensar o seguinte, qual que vai ser a pressão? Quando eu fizer a pressão de 4 atm, vai aumentar a pressão nesse ponto? E nesse ponto? E vai aumentar de quanto? A nossa lógica, porque hoje é muito lógico pra gente, vai falar o seguinte, se eu aumentar aqui, fizer uma pressão de 4 atms, aqui a pressão vai aumentar 4 atms. E aqui embaixo também vai aumentar 4 atms. E esse é o teorema de Pascal. O teorema de Pascal só fala o seguinte, se você fizer um acréscimo de pressão no teu sistema, este acréscimo de pressão é repassado para todos os pontos integralmente. Ah, professor, e se eu fiz 1 atm, sou fraquinho, professor, eu fiz 1 atm de pressão ali. Foi para 3, foi para 7. Porque esse acréscimo de pressão é repassado para todos os pontos integralmente, sem tirar nem pôr. Sacou? Isso é o princípio de Pascal. É simples, é fácil e é só isso. Show? Beleza? Acréscimo de pressão é repassado para todos os pontos integralmente, sem tirar nem pôr. Ó, o acréscimo de pressão produzido sobre um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Professor. Beleza. Agora, por que isso aí é importante, prof? Calma, Padawan. Calma. Olha isso. Se liga nessa jogada. Isso é importante porque isso é a física por trás da prensa hidráulica. Qualquer coisa que tenha o nome hidráulico vai ser esse princípio que vai ser utilizado. Professor, o que acontece? O que ele faz? Olha só. Se liga aqui. Imagine que eu tenho este sistema aqui. Eu tenho um êmbolozinho aqui e um êmbolozão aqui. Esta área aqui é pequenininha. Esta área aqui é gigantona, área grandona. E eu vou fazer uma força aqui. Quando eu faço uma força aqui, eu não faço pressão no fluido? Foi o que a gente estava discutindo, né?
Essa pressão que eu faço no fluido, ela é repassada para todos os pontos do fluido integralmente. Ou seja, a pressão que eu faço desse lado vai ser a mesma pressão que vai aparecer desse lado. Povo, entenda perfeitamente isso. Olha só, a pressão que eu faço no lado 1 vai ser exatamente igual à pressão que aparece no lado 2. Show? Beleza? A pressão é igual. Por quê? Princípio de Pascal. Show! Só que pressão, povo, é força sobre a área. Então, o que eu posso colocar? A força 1 sobre a área 1, força 1 sobre a área 1, é igual à força que aparece aqui para levantar este carro sobre a área 2. Força 1 sobre a área 1, força 2 sobre a área 2. O que eu fiz? Eu fiz nada mais, nada menos do que um sistema multiplicador de força. Eu fiz um sistema multiplicador de força. Isso é o poder. Isso é muito legal. Um sistema multiplicador de força, como assim, professor? Assim, ó. Imagine que esta área aqui vale 2 metros quadrados. Vamos imaginar, tá? Vamos calcular alguma coisinha aqui para você perceber mais legal. Essa área aqui deste êmbolo é uma área cilíndrica, né? Vale 2 metros quadrados, tá? E esta área desse êmbolozinho aqui vale 10 metros quadrados. Então essa aqui é a maior zona, né? Show, prof. E eu faço uma força de 10 newtons aqui. Tá. Se eu fizer uma força de 10 newtons, a pergunta é, quanto de força vai aparecer para levantar esse carro? Nossa. Olha isso. Ó, se a força 1 é 10, a área 1 é 2. A área 2 é 10, a força 2 vai ser quanto? Passei o 10 para cá, dá 100, 100 sobre 2 dá 50 newtons. Então, a força que vai aparecer aqui para levantar o carro é de 50 newtons. Povo, olha isso. Eu fiz uma força de quanto? De 10. E apareceu uma força de quanto? De 50. O que é isso? Isso é o que a gente chama de sistema multiplicador de força. Eu faço força pequena de um lado e aparece do outro lado uma força giga enorme, uma força grandona. Isso é muito topzera das galáxias. Isso é muito legal. Por quê? Porque eu consigo multiplicar a minha força. Show? Então todo o sistema hidráulico funciona assim. Para você que se pergunta sempre assim, ó, professor, eu falo, oi, como que pode? Tem gente que se pergunta, né? E eu já me perguntei isso bastante até aprender esse teorema de Pascal, esse princípio de Pascal. Como que pode? Olha só, você tem um cara dirigindo um caminhão, tá, um caminhãozinho, né? Tá ali a 80 km por hora vindo na estrada. Daí, professor, olha a minha pira aqui. Se eu fico do lado de fora da estrada, então, fico do lado de fora, o caminhão tá vindo, né, 80 km por hora. Daí eu tenho uma ideia mirabolante, eu vou fazer toda a força que eu tiver no meu corpo, eu vou fazer para parar o caminhão. Daí eu entro na estrada lá e ó, faço a minha pose aqui e vou parar o caminhão. O caminhão tá vindo, 80 km por hora. Vai dar certo? Não. Cara, você vai morrer, você vai virar ensopado de pessoinha. Então não vai dar certo. Agora, você fazendo toda a tua força. Agora, o cara que tá lá dentro do caminhão, cara, o cara faz assim, ó. Se liga. O cara faz isso aqui, ó. E quando o cara faz isso, o caminhão para. Caramba. Como assim? O cara faz uma forcinha de nada. O caminhão para. E eu, do lado de fora, eu faço toda a minha força e não consigo parar o caminhão. Como que pode isso? Então, resposta. Sistema hidráulico. Ah, professor. O freio é um freio assim, de modo que você faz uma força pequena aqui e aparece uma força do outro lado gigantona, uma força legal. Por exemplo, ó, esse é o freio do carro. Sério, professor? É, esse é o freio do carro. O freio do carro tem 2 sistemas multiplicadores de força. Olha que legal. Ele tem 2 sistemas multiplicadores de força. O primeiro sistema é um sistema de alavanca. Ah, que você já estudou, você já sabe como funciona sistema de alavanca, que ele faz uma força no ponto mais longe do ponto de apoio. Logo, se eu fizer uma força grande do ponto mais longe do ponto de apoio, o torque vai ser maior. Então, é melhor e o torque vai ser maior. Então, primeiro é um sistema de alavanca, que é esse sisteminha aqui, ó. Beleza, prof. Além desse sistema de alavanca, tem um sistema de pistões, como eu apresentei aqui pra você. Tem um sistema de pistões. Olha esse sisteminha aqui, ó. Tem um pistãozão grandão e daí ele vai passar esta força pro meu tambor aqui e fazer o freio do carro funcionar. Povo, o freio do carro, ele funciona igual freio de bicicleta. Pra quem anda de bicicleta sabe que se você aperta lá no... daí
tem uma paradinha lá no pneu que ela trava assim, ó, né? 2 discozinhos assim que trava. Trava o pneuzinho. Freio do carro é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Só que quem controla isso, você controla com o pé e não com a mão. Essa é a diferença, sacou? Mas é a mesma coisa. Então eu tenho 2 sistemas multiplicadores de forças, 2 sistemas que trazem, cuidado dessa palavrinha, ó, palavrinha de vestibular, palavrinha de Enem, vantagem mecânica. Esses sistemas, eles trazem vantagem mecânica para mim. Por quê? Porque daí eu faço uma força pequena e aparece uma força grande do outro lado. Então, tem esses 2 sistemas e esses 2 sistemas, pistão mais alavanca, aumenta a força que eu faço, se liga agora, 32 vezes. Então, dependendo do carro, dependendo do caminhão, o sistema de alavanca mais o sistema de pistão, ele aumenta a força que eu faço lá com o pezinho assim, ó. Faço lá, aumenta 32 vezes. Por isso, e travando os 4 pneus, né? Por isso que eu fazendo uma forcinha pequena, eu consigo parar o caminhão lá de dentro. Agora você lá de fora, você faz toda a sua pose e não consegue parar o caminhão. Show? Por causa do sistema hidráulico aqui. Professor, a direção hidráulica é isso aqui. O desenho é diferente, mas o princípio é o mesmo, tá? A direção hidráulica é a mesma coisa. Deixa mais levinho, né? Deixa bem mais sossegadinho. Então, fica aí a dica para você do sistema multiplicador de força. Deixa eu te falar uma coisa. Eu consigo multiplicar a força muito mais, professor? Consegue. Aqui eu só multipliquei 5 vezes, né? Mas eu consigo multiplicar quantas vezes eu quiser. Só depende de quê? Depende do tamanho dos pistões. Vamos colocar outro valor aqui? Ó, vamos supor que aqui seja 10, aqui seja 2 e aqui seja 1000. Fechou? Vamos colocar 1000 aqui para ver quanto dá. Faz aí para mim. Tá, professor, vou fazer. Fica F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. F1 é 10 newtons, então faço uma força aqui pequenininha. O pistão é 2. Daí, F2 eu quero saber e vamos supor que essa área aqui é uma área monstro que vale 1000. Passei multiplicandinho, dá 10.000 sobre 2. E F2 igual a 5.000. Então, eu consigo, ó, eu fazendo uma força de 10 newtons, eu consigo fazer com que apareça aqui do outro lado uma força de 5.000 newtons. Eu consigo aumentar quanto eu quiser. Claro, nem tudo é perfeito nesse universo. Você vai perceber que tem alguma coisinha ali que dá dificuldade. Mas isso depois. Por enquanto, tudo certo, povo? Você entendeu o que é vantagem mecânica? A vantagem mecânica é o seguinte, é você dividir este valor pela força que você fez. Se eu dividir 5.000 por 10, dá 500. Então a gente fala que a vantagem mecânica desta máquina foi de 500. Ou seja, ela multiplica a tua força 500 vezes. Bom? Fechou? Tudo bem? Então esse é o princípio de Pascal. Tá aí a ideia do freio do carro. Valeu, povo! É isso para essa aula de agora. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!